Pois bem, a gente está estudando o livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O Evangelho segundo João, e chegamos no capítulo de número 3. Nosso irmão Ricardo deu aula semana passada, ou melhor, semana retrasada, e falou sobre o capítulo de número 2. Falou sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Acredito que os irmãos que estavam aqui presentes podem aprender sobre o primeiro milagre de Jesus, a qual ele transforma a água em vinho quando ele está na festa em Canaã, da Galileia. Jesus, depois, ele se afasta com os seus discípulos e a sua mãe vai para Cafarnaum, ele desce para Cafarnaum, né? A gente vai ver que, imagina que aqui é o mapa, né? A Galileia está aqui em cima, né? A Judéia, Jerusalém fica aqui embaixo, a Galileia está aqui em cima. Então você vê que Jesus ele está aqui em Canaã, ele desce, que descer é meio que subindo, né? Em sentido da Macedônia, ele vai para Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos. Fica um pouco tempo lá, a Bíblia vai dizer no capítulo 2, depois ele desce e vai para Jerusalém, ou melhor, ele sobe, né? Está meio ao contrário aqui, mas é assim que está no mapa, tá? Descer para cá e subir para cá, para Jerusalém. Ele sobe para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai para a festa da Páscoa, e a gente sabe o que acontece, que ele acaba expulsando as pessoas que estavam ali comerciando no templo. Os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que, então, creem cada vez mais em Jesus, pois Jesus fazia milagres e prodígios, e tinha outras pessoas que estavam ali presentes que acreditavam em Jesus por ele fazer esses sinais. E o interessante é que o apóstolo João, ele deixa bem claro, ele usa, porque o propósito dele é apresentar Jesus como Deus, então ele não fala milagre, ele usa como sinais. Então esses sinais que Jesus faz, os fariseus e todos que estavam ali, judeus presentes em Jerusalém, acreditavam em Jesus. Porém, a Bíblia vai dizer, é interessante, que Jesus não confiava neles, pois sabia do que eles estavam, né, como era o seu coração na realidade. Nesse contexto, em Jerusalém ainda, no capítulo de número 3, a Bíblia vai falar sobre um homem rico, respeitado, eloquente, um homem que ele era fariseu. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo de número 1, ou melhor, capítulo número 3, versículo 1 de João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então você vai ver, no início do capítulo 3, a Bíblia fala de um homem que ele procura Jesus. E a Bíblia vai dando algumas características dele. Esse homem era um fariseu, e não era um fariseu qualquer, ele era um dos principais. Ele fazia parte do Sinédrio, que era a mais alta corte que tinha ali, né, em Jerusalém. Era como se fosse um braço do judaísmo, um braço político ali, legislativo, que cuidava dessas partes, onde eles eram muito cautelosos sobre a Torá, estudavam a Torá, né? Então, a Bíblia vai nos dizer que esse homem, ele procura Jesus. O fariseu, esse movimento dos fariseus, irmãos, ele se inicia ali no período a qual intermediário no 2º século antes de Cristo, e esse movimento ele é levantado porque a Bíblia vai nos dizer, se você lembra da história ali de Daniel, Nabucodonosor, onde ele vê aquela estátua que é a cabeça de ouro, peito de bronze e prata, né, e as pernas e tal, assim cada vez vai diminuindo, chegando nos pés que é o barro. Ali vai falando sobre os reinados que ia ter, até vir
a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiria tudo isso. Então, entre esses reinados, estava ali primeiro a Babilônia, depois já vinham os persas, depois a Grécia, depois a Roma. Então, nesse período aqui, quando o povo de Israel ele já sai do cativo ali da Babilônia, a Grécia, então, rouba a cena, e com Alexandre o Grande, e o helenismo, que é a cultura ali, começou a tomar conta de todo mundo. E esses costumes foi contagiando os judeus, foi contagiando o povo de Israel, mudando cultura, a linguagem deles também foi mudada. A linguagem mais antiga deles seria o hebraico, e eles, alguns, principalmente os fariseus, falavam, geralmente, em 3 idiomas, que seria o hebraico, o aramaico e o grego, né? O hebraico porque seria as pessoas religiosas, é o mais antigo ali, onde estava todo o ensinamento da Torá. O aramaico, eles foram contagiados quando ele estava lá em Babilônia. Então, eles foram contagiados, foi mudado ali um pouco ali a sua linguagem, foi agregado mais essa linguagem aramaica, e essa linguagem aramaica era a linguagem que o nosso próprio Jesus ele falava, o aramaico. Aí você vai ver que quando a Grécia ela toma a posse ali e acaba expandindo por esse movimento helenista, que acaba contagiando e mudando cultura e linguagem e tal, e as traduções. O próprio João, ele traduz o Evangelho de Jesus Cristo no seu livro para o grego, sendo que essa conversa provavelmente foi em aramaico, que era o que Jesus falava. Então, foi nesse movimento, eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem, que foi nesse período, 200 anos mais ou menos ali, antes de Cristo, que é levantado. E o propósito como que eu posso dizer, esse movimento dos fariseus, foi até um propósito genuíno, um propósito bom. Por quê? Porque entre essa contagiação de cultura, religião e toda essa mudança de costumes, eles se levantaram como uns protestantes, vamos dizer assim, contra toda essa cultura que estava vindo e mudando toda a cultura e o conceito ali do judaísmo. Então ele se levanta nesse propósito de ser fiéis à Torá, ser fiéis à lei de Deus. O problema é que na época de Jesus, eles já estavam interpretando ali os mandamentos de Deus, a Torá, o Pentateuco, já acrescentando alguns costumes que eles achavam que eram interessantes. Então, eles começaram a acrescentar mais coisas sobre aquilo que já estava. Parecia até bonito, parecia até interessante, porém, o próprio Jesus fala, quando tem um impacto com eles, encontro com eles, fala, vocês são sepulcros caiados, porque vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Então, nesse contexto aqui, em Jerusalém, que você vai ver que Jesus está ali, durante a festa da Páscoa, um homem chamado Nicodemos, provavelmente estava ali, e viu os milagres que Jesus fazia. Você pode ver que a primeira coisa que ele faz, né, o escritor João, ele narra que havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais fariseus, e para ele ser um dos principais, quer dizer que ele fazia parte do Sinédrio, como eu disse para vocês, que era ali que criava as legislações e tomava conta de toda essa parte religiosa da Torá que tinha. E para você ser um fariseu e um dos principais, fazer parte do Sinédrio, você tinha que ter muito conhecimento sobre a Torá, sobre as leis de Deus. O homem israelita ali, quando ele nascia, provavelmente com seus 5, 6 anos, ele ia lá para o tabernáculo, poder aprender as leis de Deus. E eles aprendiam as leis de Deus ali até os seus 12, 13 anos.
E a partir dali, ele era considerado um homem responsável por toda a sua ação perante Deus, porque ele já tem conhecimento da lei de Deus. Então, tudo agora que ele fizesse, ele já tinha ciência do que ele estava fazendo. A partir daquele momento que ele tinha esse conhecimento, ele podia se candidatar ao Sinédrio, mas só que não era qualquer um. Ele tinha que vir de uma linhagem real, ele tinha que ser uma pessoa importante, famílias importantes, ele tinha que ter muito conhecimento, estudar, e geralmente ele fazia tudo isso acompanhado por um rabino, que ensinava, instruía ele da maneira que ele devia fazer. Então você vê que Nicodemos era um cara super dotado, era super inteligente, ele tinha que, para ele fazer parte do Sinédrio, ele tinha que ser um fariseu, e um fariseu respeitado na cidade, respeitado pelas pessoas, ele tinha que ser respeitado pelos outros fariseus. Então ele era o cara, irmãos, ele era o cara, rico, religioso, respeitado, ele era o cara, Nicodemos. Mas quando Jesus começa então a fazer os milagres, começa a fazer as maravilhas, ele vai à procura de Jesus. E o nosso escritor, ele fala que a primeira coisa que ele faz, quando ele chega até Jesus, ele fala, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Primeira coisa, quando ele chega até Jesus, ele fala, Rabi, ele reconhece Jesus como mestre. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Ele sabe que Jesus. E outra coisa, irmãos, um detalhe que devemos prestar muita atenção, que ele fala, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Não era só ele que sabia. Ele está falando no plural aqui. Seus amigos sabiam que Jesus vinha da parte de Deus. Sabia que os milagres que Jesus fazia era da parte de Deus, porque ninguém podia fazer aquilo se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhece quem é Jesus. Mas talvez ele achasse que Jesus era apenas um profeta, era apenas um homem iluminado. E Jesus então vai se aprofundar um pouco mais com ele. E é interessante que Jesus ele vai cada vez mais, durante o decorrer da conversa com Nicodemos, ele vai cada vez mais aprofundando a sua como que eu posso dizer assim? Ele vai passando ali a sua identidade para o Nicodemos, e ele vai cada vez mais se aprofundando, para Nicodemos tentar entender, porque Nicodemos não conseguia compreender. E isso acontece porque o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem que é natural, ele não entende as coisas espirituais. Nicodemos era um homem natural. O cara super religioso, conhecedor da Torá de ponta a ponta, respeitado, porém um homem natural. Então, irmãos, para nós prestarmos um pouco aqui de atenção, você vai ver que Nicodemos, ele era um dos fariseus, ele era rico, ele era um homem religioso. Ele reconhece que Jesus é mestre, ele reconhece que Jesus é Senhor. E todo esse reconhecimento está certo. A teologia dele está certa aqui. Ele sabe que Jesus é mestre vindo da parte de Deus. Ele sabe que Jesus ele é um mestre vindo de Deus, porque Jesus fazia sinais que ninguém conseguia entender. O que eu quero te dizer, irmãos, e que podemos aprender um pouco nessa parte, é que Jesus chegar para ele, e mesmo ele com a teologia boa, mesmo ele com todo esse respeito, conhecimento da Torá e tudo, Jesus fala para ele, em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Poxa, ele era um mestre, ele conhecia, era um homem super religioso. A teologia dele sobre Jesus era boa, ele conhecia que Jesus era mestre vindo da parte de Deus.
Mas Jesus chega e fala para ele: Nicodemos, na verdade eu te digo, ele está afirmando, na verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Interessante porque Jesus ele não fala isso no capítulo 4, que o nosso irmão Ricardo vai trazer a aula próxima semana, ele não fala isso para a mulher que estava lá no poço. Tem que nascer de novo. Jesus ele não fala isso para o Zaqueu, que era um homem pecador, um homem que muito rico, porém a sua riqueza era conquistada através de roubar as pessoas, principalmente as pessoas da sua própria nação. Jesus ele não trata sobre esses assuntos com essas pessoas pecadoras. Por que será, irmãos? Talvez essas pessoas se achavam já pecadoras demais. Não tem esperança para mim. Eu sei que eu estou errado mesmo, não tem mais solução. Mas para um homem religioso que talvez achava que a sua salvação vinha por todo o seu conhecimento e tudo aquilo que ele fazia, ele talvez se achava, não, eu estou salvo porque eu dou o dízimo, porque eu oferto assim, porque eu respeito isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço isso. Eu sou perfeito, eu estou salvo já, eu não preciso de Jesus. Jesus trata sobre o nascimento com um homem desse, um homem religioso. Então, o que eu quero te trazer nesta manhã, o que é nascer de novo? É ser um homem religioso? É eu ter conhecimento sobre quem é Cristo? É isso que é nascer de novo? É isso que é fazer parte do reino de Deus? É eu só ter conhecimento? É eu ser um religioso? É eu vir todo domingo sentar aqui no banquinho e cultuar e ir para casa? Já fiz minha parte, pronto, bati meu ponto lá no domingo, meio-dia acabou, bato o ponto da saída, vou embora e pronto, acabou. Fiz minha parte. Será que é isso? Interessante porque aqui a gente não está tratando, irmãos, essa aula é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque aqui a gente não está tratando sobre coisas terceiras. Nós estamos falando sobre coisa essencial para herdar o reino dos céus. Eu acredito que todos que estão aqui estão aqui porque quer chegar nesse objetivo. Porque a esperança é essa. É chegar no reino dos céus. Porque se a sua esperança não for essa, irmão, tu está acordando cedo à toa. Fique em casa dormindo. Descansa pelo menos, porque quem não está vindo buscar a Deus com esse propósito, está acordando à toa. Dorme porque naquele grande dia que Jesus voltar, que talvez a pessoa não estiver com Cristo, ela vai estar pelo menos descansada, porque o resto da vida ela não vai ficar mais, né? Não vai descansar mais. Agora, você que tem esse objetivo, você que quer alcançar a salvação, você que quer alcançar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. É necessário ser uma nova criatura. Quando João ele traduz esse texto, e como eu disse que está no grego, quando ele fala sobre nascer de novo, a tradução nascer de novo no grego, ela pode ser tanto nascer de novo como nascer do alto. Eu acredito que Nicodemos aqui entendeu nascer de novo. E Jesus provavelmente estava falando com ele, e a gente vai ver isso, que é do alto, pelo decorrer da conversa que Jesus tem com ele. Nicodemos não compreendia. Nicodemos era um homem natural, superdotado, rico, porém era um homem natural, precisava nascer de novo. Lembra daquele jovem que fala, Senhor, o que eu preciso para poder herdar a vida eterna? Senhor, faça isso, isso, aquilo. Não, Senhor, mas eu já faço tudo isso. Agora pega a tua riqueza e divide com os outros pobres lá. Aí,
Aí complicou, né, Senhor? O problema não é ser rico. Não é ser rico. Ser rico é uma bênção, né? Que bênção se todos nós fôssemos ricos. Mas, sabendo que a riqueza não significa nada. E isso nós vemos no livro de Tiago. Porque quando o Tiago está instruindo os irmãos da igreja, ele está instruindo tanto os pobres quanto os ricos. Ele fala, ó, rico, se glorie na sua insignificância. É isso que Tiago fala. Por quê? Porque o reino de Deus, a salvação não é comprada com dinheiro e nem pelo que você faz. A Bíblia fala que é dom de Deus. Não é pelo que você faz. Ah, então quer dizer que eu posso pecar, fazer a vontade? Não, não, irmãos, espera aí. Não se empolgue, tá? Não seja igual os romanos, que achavam que por eles pecar, já que a graça ela aumenta, né? Quanto mais pecado eu tiver, a graça ela abrange tudo, porque a graça de Deus ela não tem limite. Não tem pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo de Deus, né? Esse pecado contra o Espírito Santo de Deus é você não reconhecer Jesus como Filho de Deus, e a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente. Tirando isso, não há pecado que a graça de Deus não alcance. Ela é abrangente, ela alcança. Então, irmãos, a graça de Deus ela é infinita. Jesus fala para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ou melhor, nascer do alto. Nicodemos vai falar assim, ó. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha como Nicodemos não estava entendendo. Mas, Senhor, como pode um homem nascer de novo? Como? Nascer do alto? Como assim? Como nascer do alto? Nascer de novo? Como? Como é que pode? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu já estou velho, não dá. É fora de lógica isso. Jesus responde, Nicodemos, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vê que Jesus ele vai aprofundando? Ele fala que não pode, ou melhor, que quem não nascer de novo não pode herdar, entrar, ver o reino dos céus. Aí ele aprofunda um pouquinho mais. Nicodemos não entendeu. Como assim? Vou ir para o ventre da minha mãe? Ele fala, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino o reino de Deus. Então cada vez mais ele vai se aprofundando. Você vai ver que Jesus ele vai aprofundando cada vez mais para Nicodemos poder entender. Então Jesus fala para ele que é necessário nascer da água e do Espírito. E nesse contexto aqui, a gente vê que Nicodemos precisava nascer da água e do Espírito. Talvez Nicodemos aqui o contexto que a gente vê sobre João Batista, que o batismo dele era para arrependimento, né, e para a purificação de pecados. Alguns estudiosos dizem aqui sobre que talvez não seria o batismo que Jesus estava falando, mas sim sobre a purificação, né? Outros já falam que seria sobre o batismo. Aqui, na realidade, Jesus está dizendo para ele que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus ele fala assim sobre o batismo, mas não o batismo que os judeus estavam acostumados para a purificação, né? O que seria o batismo para a purificação? Que eles entravam ali na água e que submergia eles para poder então se purificar. Quando eles tocavam em alguma coisa morta, quando a mulher tem o seu período, né,
de sangramento, então ela vai lá e depois que estancava, ela entrava nessa água para se purificar. A gente vê aqui no capítulo 2 que tinha aqueles potes de água que eles usavam para a purificação, para poder se limpar. Aí Jesus ele se aprofunda um pouco mais com ele, que essa limpeza, o nascer da água e do Espírito, essa limpeza não era só uma limpeza externa, a qual eu me sujei ali, que eu toquei em alguma coisa morta, mas eu sangrei e tal. Não, essa limpeza tinha que ser uma limpeza interna. Esse nascer da água e do Espírito, ele quer dizer que o Espírito Santo, ele tinha um papel fundamental nesse novo nascimento, que era de te transformar. E isso vinha só da parte de Deus. Você podia fazer o que fosse, você não ia conseguir. Quem aqui, irmãos, consegue falar, se não for pela ajuda do Espírito Santo, hoje eu vou parar de fazer, vamos supor que a pessoa tem um hábito muito feio, pecado, um vício, alguma coisa, hoje eu vou parar. A pessoa que não nasceu de novo, não nasceu de Deus, ela não tem poder sobre si mesma. A Bíblia fala que ela está, sobre a mão do nosso inimigo. Então é necessário que o Espírito Santo te ajude, te auxilie nisso, para você conseguir vencer, para você conseguir mudar. É uma mudança interna. E isso não é só de eu parar de, eu bebia, não bebo mais, eu fumo, não fumo. Não, isso é uma transformação interna, de mente, de coração. É você ser regenerado mesmo, é você nascer de novo. Não era só você ir lá, se purificar, pronto, tomei banho, estou purificado, e pronto, faz as mesmas coisas que fazia antes. Nicodemos estava na sua cabeça, provavelmente, esse pensamento, será que é isso? Jesus fala, não, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Mas, irmão Léo, como que eu posso saber se eu nasci de novo? Como que eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo? Como eu posso saber se eu nasci da água e do Espírito, se eu não só tomei um banho no dia que eu fui lá e me batizei? A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ali, você vai ver falando sobre os frutos do Espírito Santo. Toda árvore tem o seu fruto. E pelo fruto a gente conhece, a árvore é boa ou é ruim. Então, pelos frutos que você dá, sabemos se você nasceu de novo ou não. Você vai ver que ele tem mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Olha os frutos aí do Espírito Santo. Isso é super difícil, irmãos. Só consegue alcançar essa graça quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem nasceu de novo. Quem nasceu da água e do Espírito. E isso tudo só acontecia com a pessoa reconhecendo que Jesus era, ou melhor, é o Filho de Deus. Isso tudo, e só ia acontecer isso tudo se a pessoa reconhecesse. Então, o que João está tratando aqui para os seus leitores, ele fala que tem que nascer da água e do Espírito. Ele também trata aqui que para isso acontecer, a pessoa tinha que acreditar, tinha que crer, tinha que ter fé que Jesus era o Filho de Deus. Senão não tinha como acontecer isso. E isso só vinha da parte de Deus, porque você reconhecer Jesus como o Filho de Deus, você tinha que ter fé. E isso vinha de Deus, a fé. Então não era qualquer uma pessoa que conseguia. Você pode ver que os fariseus e a maioria, aqui tem algumas coisas que eu não comentei, que nem a Bíblia fala que sobre Nicodemos mesmo, que ele procura, quando ele vai procurar Jesus, ele vai de noite, né? E algumas pessoas ficam ali um pouco, como que eu posso dizer assim, as pessoas elas
tem umas interpretação que fala que talvez Nicodemos estava com medo, outras interpretações falam que não. Para a gente poder compreender um pouco se Nicodemos estava com medo quando ele teve esse diálogo com Jesus, você vai ver que aqui a gente está falando do início da caminhada de Jesus, do seu ministério. Então, você vê no capítulo 2 que as pessoas estavam amando o que Jesus fazia, estavam aplaudindo Jesus. Porque Jesus, quando ele expulsa todo mundo lá, as pessoas falam, da onde tu tem essa autoridade? De onde tu tem esse, né? Que sinal você mostra para fazer isso? Aí mais para frente Jesus começa a fazer um monte de milagre. Opa, realmente esse cara aí é diferente. Então Nicodemos, quando ele vai procurar Jesus, e uns estudiosos dizem que por ele ter ido à noite, não era porque ele estava com medo, mas porque era um momento propício para ele poder ter uma conversa mais íntima. Os mestres, os rabis, tinham o que fazer durante o dia. Era muita correria, era movimento, né, muito movimentado o dia a dia. Então, a Bíblia não diz o porquê que ele foi de noite. Então, isso são algumas hipóteses que alguns estudiosos dizem, que talvez ele foi porque ele estava com medo, e outras interpretação diz que na realidade era um momento propício dele ir à noite. Quando Jesus ele tem essa conversa com Nicodemos que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, Nicodemos, a gente não tem muitas coisas falando sobre Nicodemos, a não ser aqui no livro de João, que fala dessa conversa que ele tem com Jesus. Você vai ver mais para frente no capítulo 7 também, quando os fariseus estão querendo matá-lo, e aparece Nicodemos ali, como se um agente secreto no meio do sinédrio ali, e ele fala, opa, mas a gente pode condenar alguém se antes ouvir a justificativa dessa pessoa? Então, ele aparece no capítulo 7 ali em João, meio que defendendo Jesus, para que ele não viesse ser condenado. E você vai ver também Nicodemos, e aqui a gente já vê que Nicodemos, de imediato, Nicodemos aqui fica meio perdido, mas lá no capítulo 19 você vai ver que Nicodemos ele consegue compreender, porque Nicodemos ele está junto com José de Arimateia, pegando o corpo de Jesus Cristo ali, ele leva uma grande quantidade ali de especiarias e perfume para poder passar ali em Jesus, eles enfaixam Jesus, eles enterram Jesus, né? Eles compram o corpo de Jesus, ele pede para sepultar Jesus, e ele está ali presente. Então, somente nessas 3 passagens que falam sobre Nicodemos. Então, a gente vê aqui Nicodemos tendo esse diálogo com Jesus e fica meio perdido no meio da conversa, que ele não compreende, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Jesus vai falar para ele, Nicodemos, se eu falo para você de coisas terrenas e você não compreende, como eu falando das coisas celestiais você vai compreender? Mas lá, no final do capítulo 19, nós vemos João falando que Nicodemos ele está junto com um seguidor de Jesus, José de Arimateia. Então, provavelmente, Nicodemos também, ele nasceu de novo, ele nasceu do Espírito, ele compreendeu aquilo que Jesus conversou com ele. Que aqui ele não estava conseguindo entender. Então, Jesus fala para ele, no versículo 6, do capítulo 3 de João, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fala para ele, Nicodemos, quem nasceu da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele está separando aqui para Nicodemos, que esse nascimento que ele fala para Nicodemos, não é um nascimento carnal, de você voltar de novo para o meio da sua mãe e nascer de novo, mas é você ter uma mudança interna. E isso é maravilhoso, né, irmãos? Porque você imagina, você como Nicodemos, que já era, ele se diz aqui velho, né, você já com a idade avançada, você fala, e agora? Minha juventude toda eu fiz um monte de coisa errada.
aprontei adoidado, fiz tudo o que não devia. Será que há esperança para mim? Será que há alguma esperança? Será que eu consigo mudar a minha história? Eu já estou velho. E Jesus trata com ele que não. Nicodemos, dá para nascer de novo. Esse nascimento não é um nascimento carnal, de você voltar para o ventre da sua mãe, mas é você nascer do Espírito, é você ser uma nova criatura, através do sacrifício de Jesus Cristo. Dá para você nascer de novo, dá para você mudar, Nicodemos. Dá para você ser uma nova criatura. E aqui eu falo para nós, para os irmãos que são mais velhos, para as pessoas que talvez não consigam compreender como eu posso mudar a minha história. O que eu posso fazer para iniciar, zerar tudo aquilo que eu fiz? Somente nascendo da água e do Espírito, irmãos. Somente nascendo de Deus. Somente nascendo de Jesus. E isso você consegue crendo. Porque não tem como você nascer de novo se você não crê. O que os evangelhos falam? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque para você tomar o passo de você se batizar, você tem que crer primeiro. Se tu não crê, tu não se batiza. Não tem como separar. Eu creio. Você é um Nicodemos que tem conhecimento de Cristo, mas não nasceu de novo. Precisa nascer. Eu me batizei, mas eu acredito que Jesus ele é um profeta, um cara iluminado e tal, mas que é filho de Deus, acho que é muito. Você precisa nascer de novo também, não tem como. Quem crê e se batizar será salvo. Não fique, olha o que Jesus fala para ele no versículo 7, não fique, Nicodemos, admirado, porque, por eu dizer, você precisa nascer de novo. Olha o que Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, não fica admirado. Não fica admirado. Tem que nascer de novo. Não tem para onde correr. Tem que nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você pode ter a idade que for, o conhecimento que for, a teologia que for. Se não nascer da água e do Espírito, você precisa nascer de novo. Pode falar, Valmir. Algo interessante Jesus Cristo diz assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Sim. Mas se morrer, ele gerará muito fruto. Mas para gerar fruto é necessário, como nós pegamos aqui, sermos esses montes de grão de trigo e sermos lançados numa piscina no batismo, arrancado de lá e jogado em cima, jogado num canto onde não há rega, onde nós não somos regados dias após dias, nós vamos secar e vamos morrer. Por quê? Porque nós realmente tomamos um banho, não fomos plantados, não somos regados pela palavra. E aí eu lembro do que está escrito, é um versículo muito conhecido de nós, em 2 Timóteo 3, que toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa. Então, não é, há uma necessidade de ser plantado, mas ser regado. Sim. Para que realmente possamos chegar em uma estatura semelhante a todos. Sim, é verdade. No versículo 8, Jesus ele vem falando que é necessário nascer de novo. No versículo 8 ele fala, ele usa a expressão e ele faz essa comparação do Espírito como o vento. E ele fala, o vento sopra de onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, o vento sopra, você tem que nascer de novo. O vento sopra. Você não sabe para onde ele vai, você não sabe de onde ele vem, você não sabe o que vai acontecer. Você ouve o barulho do vento, mas você não sabe o que vai acontecer. Assim é aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos.
você é guiado pelo Espírito Santo. Você ouve o Espírito. Mas você, quando nasce do Espírito, quem te guia é o Espírito. O Espírito que vai te conduzir. Ele é o conselheiro. Ele vai te instruir o que você deve fazer. Ele é como o vento, Nicodemos. Você não consegue ver, mas você consegue sentir. É como se aqui nós estamos em um local fechado. Mas se você estivesse lá fora, você ia sentir a brisa. Você ia sentir o vento passando. Você consegue ver? Não. Você consegue pegar? Não. Você não consegue saber de onde ele vem, para onde ele está indo. Mas você consegue senti-lo. Você sabe que ele está ali. Eu sinto o vento, eu escuto o vento, eu estou sentindo e eu estou escutando. Assim é aquele que nasce do Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito. Versículo 9, ó. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Mas Jesus, como pode? Eu não estou entendendo, Jesus. Como pode ser isso? Nascer de novo. Nascer do Espírito. Você vê que, como eu disse, Jesus ele vai se aprofundando. Nascer de novo, nascer do Espírito. Jesus dá outro spoiler e fala: Nicodemos, o vento sopra. Aquele que nasce de novo, ele é guiado pelo Espírito, Nicodemos. Jesus ele vai dando algumas características daquele que é nascido de novo, mas Nicodemos ele não está conseguindo compreender. Nicodemos ele estava preso ali no homem natural. Ele não conseguia entender as coisas espirituais. Aí Jesus fala para ele, ó: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Pô, Nicodemos, tu não é doutorado em física, tu não é doutorado em astrologia, você não é doutorado em química, Nicodemos. Você é doutorado na teologia, na Torá. Poxa, Nicodemos, tu não consegue compreender essas coisas? Nicodemos não estava conseguindo compreender uma linguagem que Jesus estava usando com ele, simbólica, ele não conseguia entender. Aí Jesus fala: você é mestre e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que não falamos do que, ou melhor, na verdade te digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não acreditam no nosso testemunho. Se você não acredita quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Olha como Jesus ele vai se aproximando cada vez mais de Nicodemos e vai falando quem ele é. Você vê que ele fala o que é necessário para nascer de novo. Agora Nicodemos ele começa Jesus ele começa a dizer quem ele é. Para que esse nascimento viesse a acontecer, Nicodemos precisava crer que ele era o Filho de Deus. Então ele começa, Nicodemos, ninguém subiu ao céu. O que eu estou falando para você é as coisas terrenas. Se eu começar a falar a celestial, tu não vai compreender, tu não está entendendo nem aquilo que é terreno, Nicodemos. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele está falando sobre ele. Ele está aqui, ele está afirmando que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado. Ele está falando: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão eu que de lá desci. O que eu estou falando para você, Nicodemos, é da parte de Deus. Eu desci de lá. E para Nicodemos poder entender, já que Nicodemos ele era um estudioso da Torá, do Velho Testamento, Jesus ele se apropria de um texto que está lá no Velho Testamento, em Números, se eu não me engano é capítulo 20, versículo 19,
ou é capítulo 19, não, eu acho que é capítulo 19, se eu não me engano, sobre algo que Moisés ele fez. Voltando um pouco lá no Velho Testamento, irmãos, você vai ver o que acontece. Moisés, quando ele resgata o povo do Egito, o povo está ali no deserto, aí o povo começa a murmurar: poxa, Moisés, trouxe nós para cá para o deserto para sofrer, poxa, a comida de lá do Egito era melhor, estou comendo essa comida horrível. Eles falam assim, irmãos. Eu fiquei bobo quando eu li isso. Eu fiquei bobo. Eles falam: essa comida é horrível, Moisés. Era melhor ter ficado no Egito lá, do que vir para cá. Eles começam a murmurar do maná de Deus, do maná do céu, irmãos. Olha que povo ingrato. Pediram tanto para que Deus tirasse eles de lá, da escravidão. E você sabe que tudo isso reflete em Cristo, né? A escravidão, nós, o pecado, Jesus ele sempre se aproveita dessas coisas, né? O Velho Testamento é a sombra do que havia. Então a escravidão no Egito simboliza nós, o período que a gente estava lá no mundo, preso no pecado. Aí o sangue do cordeiro, foi necessário sacrificar um cordeiro, passar o sangue, lembra? Então, tudo isso tem um símbolo mostrando Jesus Cristo ali. Então, Moisés traz o povo, tira o povo do Egito lá. O povo está lá, começa a reclamar. Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, Moisés, o Senhor envia lá no meio do arraial do povo de Israel no deserto um monte de cobras venenosas. E essas cobras começavam a picar os israelitas que estavam lá e todos eles estavam morrendo. A maioria deles começaram a morrer, eles ficaram preocupados. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 14: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Para a gente poder entender, porque parece um pouco, né? Como assim? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que também o Filho do Homem seja levantado. Lembra dessa história que eu acabei de contar para vocês? Então, o povo estava sendo picado por cobras venenosas. O povo começou a morrer. Aí o povo correu para Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, clama a Deus, Moisés, porque está matando todo mundo. Está envenenando todo mundo, Moisés. Clama a Deus. Aí Deus instrui Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, constrói uma serpente de bronze e coloca ela num poste, Moisés. E todo aquele que for picado, e eu peço para vocês, irmãos, nesse momento, prestar muita atenção nesse texto, porque é muito interessante para você depois não interpretar de forma errada. Porque aqui o que curava não era a serpente, mas a fé que os judeus tinham em Deus. A fé que Deus podia curar. Eles olhavam para aquela serpente e eles eram curados. Preste muita atenção aqui, porque assim como Moisés levantou essa serpente, todo aquele que era picado olhava para a serpente e ele era curado, Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem seja levantado também, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, que a não ser que você reconheça que você foi infectado por um veneno, por um vírus contagioso, pior do que o coronavírus, você não vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. A não ser que você consiga reconhecer, consiga olhar dentro de você e ver que você não vale R$1 sequer, que você não presta, que se não for misericórdia de Deus na sua vida, você não é nada. Você não vai olhar para essa serpente, que essa serpente simboliza Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Jesus pendurado lá. O que Jesus está querendo dizer, Moisés, é necessário que o Filho do Homem seja levantado como essa serpente, para que todo aquele que olhe para a cruz e veja, creia que Ele é o Filho de Deus e seja curado. Curado do que, irmãos? De algo que é pior que um coronavírus, algo que é pior do que qualquer doença que você já presenciou, que é o pecado. Porque o pecado te separa de Deus. A doença pode te deixar fraco, pode até te matar carnalmente, mas não pode roubar a sua salvação, a sua alma. Agora o pecado pode tirar a tua salvação.
O pecado pode te levar para o inferno. A não ser que você reconheça que você é pecador, você não vai olhar para a cruz e crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele tem o poder para te salvar. Assim como aqueles homens lá no deserto olhavam e eles eram curados pela fé que eles tinham, olhando para aquela serpente, e o que curava não era a serpente, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Aquilo era um símbolo, simbolizava Jesus Cristo no Calvário. Jesus Cristo pendurado na cruz. Essa serpente. Então, o veneno que a cobra soltava nessas pessoas era mortal, elas morriam. Então, quando elas eram picadas, elas sabiam, já era, não tem mais esperança para mim. Se eu não olhar para a serpente ali, já era. E a mesma coisa, é nesse sentimento que a gente tem que olhar para Cristo. Já era. Se eu não olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o único Salvador da minha vida, o único Redentor, eu estou perdido. É com esse sentimento que nós devemos olhar. Então é isso que João ele trata aqui, o novo nascimento, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E aí nós chegamos ao versículo, e eu vou dar uma corridinha que eu quero terminar hoje essa aula. O último, ou melhor, o versículo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vê que ele vai se aprofundando, você vê? Ele fala sobre o novo nascimento, ele fala sobre nascer da água e do Espírito, ele fala que o vento sopra e o Espírito Santo ele te guia, ele vai falar que é necessário que ele seja levantado no madeiro, ele começa a falar sobre o novo nascimento, ele fala que ele é o próprio Deus, ele fala que é necessário que ele morra, ele começa a contar para Nicodemos, entre linhas, o que vai acontecer com ele. Aí ele fala, Nicodemos, Deus ele amou o mundo de tal maneira, ele está falando para Nicodemos, Nicodemos, você tem que entender que essa obra grandiosa, ela não só é, Nicodemos, limitada a vocês judeus, ela abrange o mundo inteiro, todo aquele que nele crê será salvo, o sacrifício de Jesus vai alcançar o mundo inteiro. Aí um dos versículos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele não veio julgar o mundo, Ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio salvar o mundo. E esse versículo, irmãos, aqui é muito interessante, porque ele tem algumas, nesse versículo 16, a gente pode desmembrar esse versículo 16 e a gente vai tirar um grande ensinamento. E eu vou ler para vocês aqui novamente o versículo 16, que fala o porquê, né? Porquê, que significa a maior explicação. Por quê? A maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior mandamento. Ao mundo, o maior alvo de Deus. De tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que a maior abrangência, aquele que nele crê, a maior condição é você crer, não pereça a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Nós podemos dividir esse versículo 16 e desmembrar e tirar todos esses ensinamentos que nós acabamos de ler aqui. Ele fala que é necessário crer em Jesus para nascer de novo. E crer não que ele fosse apenas um mestre qualquer, mas o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Depois disso nós vamos ver Jesus, ele vai para as bandas da Judéia e ele começa ali com os seus discípulos a batizar.
e a Bíblia vai dizer que os apóstolos, ou melhor, os discípulos de Jesus batizavam ali as pessoas, e o número de pessoas que criam em Jesus iam crescendo, e na outra banda estava João Batista, que é primo de Jesus, batizando também, e teve uma confusão entre os seguidores de João Batista e os seguidores, ou melhor, aqueles que estavam indo até Jesus se batizar, que eles estavam debatendo sobre o batismo. Aí os aprendizes de João Batista, os discípulos de João Batista, chegam até ele e falam: João, aquele homem lá que você falou, naquele dia que você batizou lá, que ele é o Cordeiro, ele está batizando lá e todo mundo está seguindo ele lá, João. Nós estamos perdendo aqui, porque está todo mundo indo para ele lá. E o interessante que o apóstolo João, que escreveu esse livro, não é o João Batista, tá? O apóstolo João que escreveu esse livro, ele está escrevendo esse livro na ordem cronológica que ele vai falar no versículo 14, que quando isso acontece, João Batista ainda não tinha sido preso, porque nos outros evangelhos, depois que Jesus ele é batizado, já mostra João Batista sendo preso, mas até o batismo de Jesus, até João Batista ser preso, teve um tempo aí, e isso aconteceu aqui, né? João, ele se preocupa a colocar ali na ordem cronológica as coisas, para a gente poder ter uma melhor compreensão, e ele fala no versículo 24 que tudo isso aconteceu, João Batista ainda não tinha sido preso, nessa discussão que teve dos seus discípulos, dele e os que estavam indo se batizar com Jesus. Aí João fala: ei, meus queridos, ninguém pode fazer nada se não for da parte de Deus. Se ele está batizando, glória a Deus. Eu sempre falei para vocês, eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador do mundo. Ele usa uma analogia, eu sou o amigo do noivo, que fica feliz quando o noivo recebe a sua noiva, ele se alegra, eu sou esse. Eu vim preparar o caminho. Eu sempre falei para vocês, ele é o noivo. Ninguém pode fazer nada se não for da parte de Deus. Então, ele fala, um dos versículos também, que nós conhecemos, muito humilde João Batista, e de maneira alguma ele se achou poderoso, ao contrário, ele diz no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua, entendeu? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a Bíblia fala que João Batista vai falar que Jesus é aquele que veio do céu. Obrigado, irmão. Jesus é aquele que veio do céu. Jesus é maior do que qualquer um. Ele vai falar, quem é terreno, fala das coisas terrenas. Mas quem veio do alto, ele é maior e superior. E ele fala das coisas do alto. Então, irmãos, assim nós terminamos a aula de hoje. Sabendo sobre o novo nascimento, sabendo que devemos acreditar e confiar e crer que Jesus é o Filho de Deus, para que esse novo nascimento venha a acontecer, para que esse novo nascimento venha a ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. O novo nascimento não vem de você, vem de Deus. E aprendemos também João Batista falando que quem veio de lá de cima é superior a quem está. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade.